Em 2005, eu morava no litoral, em São Sebastião, litoral de São Paulo. E um dia pela manhã, quando acordei cedo para fazer as massas, né? Eu fazia sonhos. E aí, eu estava alojando ao Eterno Pai e fazendo as minhas massas. Quando de repente eu escutei uma voz falando comigo: sai deste lugar, eu vou destruir este lugar. Quando eu vi aquela voz, eu parei e lembrei da passagem de Abraão. E falei assim: pai, na época eu falava assim: o Senhor vai destruir esse lugar se houver cinco justos? Na mesma da hora eu escutei a resposta: o que te faz pensar? É assim os justos nesse lugar. E eu me entristeci imediatamente. E aí, na mesma da hora, a parede da minha casa estava de frente comigo, sumiu. E eu vi uma multidão de pessoas, todas nuas. E aquilo me entristeceu muito. E ali a parede voltou ao normal. Passaram-se muitos anos. Eu fiquei muito triste. Eu olhava para meus irmãos, olhava para tanta denominação, e eu lembrava daquelas palavras, e não tinham cinco justos naquele lugar. 2 anos depois, eu ouvi a voz falando comigo. Quando uma pessoa, um povo, hoje, ministros e adulteram, e falsificam, e distorcem a minha palavra, esse povo se torna tão injustos quanto esses falsos ministros. E eu, Senhor, sendo assim, verdadeiramente, não há cinco justos neste lugar. Porque ninguém escuta esses falsos ministros para se levantar contra eles. E ali, a partir daquele momento, eu comecei a ver as coisas diferentes. E ali, eu comecei a examinar as palavras e eles falaram de um detalhe. Sempre eu tive muita curiosidade assim, sabe, amados? Quando eu escutava um ministro, uma pessoa falando uma palavra, e ali me chamava a atenção. Essa palavra, nunca li dentro da palavra, nunca li dentro da Bíblia. E aí, eu pegava aquela palavra e ia fazer um estudo detalhado, profundo sobre aquele assunto, entendeu, meus amados? Eu ia correr a Bíblia, ia examinar versículo por versículo, para me ver se existia aquela palavra. E aí, um dia, eu ouço muitas pessoas falar que há 365 não temas para cada dia da semana, para cada dia. E um dia eu decidi ler a Bíblia todinha outra vez e vou anotar todos os não temas para me ver se tem 365 mesmo. Eu sou desse tipo, sabe, meus amados? Eu procuro profundo na palavra. E aí eu comecei a ter mais atenção nas palavras e eu escutar nas denominações. E realmente, meus amados, como distorce a palavra do nosso amo, do nosso Salvador. Como adultera a palavra do nosso amo, nosso Salvador. Mas eu continuei lá, porque o joio e o trigo tinham que crescer junto. Era assim que ensinaram. E ali, um dia eu tive um sonho. Eu via uma praia muito grande, em cima de um andame muito alto, mais ou menos uns 5 metros de altura.
3 a 5 metros. A praia era muito grande. E em cima daquela praia tinha um demônio muito grande mesmo e muito poderoso. E ali, quando eu via ele demônio, eu começava a trazer uma luta espiritual a ele demônio. Eu começava a falar: o Senhor Jesus Cristo te repreenda. O Senhor Jesus Cristo te repreenda. Isso é aquela luta tão grande. Só eu me via já me desfalecendo, porque eu não estava aguentando mais ela luta, ele ser tão terrível em cima daquela prata. E aí eu clamei: Senhor, vem me ajudar, porque senão eu não consigo. E aí o Senhor, na época chamava Senhor, vinha e destruía aquele demônio. Eu tive discernimento sobre aquele demônio, né? Aquele demônio, e automaticamente naquele sonho eu já tive o discernimento daquele demônio. Aquele demônio ali era um ser e era adorado quando se adora uma denominação. Meus amados, você não irá falar para mim e não é verdade. E ninguém ama, adora uma denominação. Mas você sabe que é verdade. Porque o primeiro grande mandamento, o nosso Salvador nos ensinou, e está nas Escrituras, né? Até nos Antigos Testamentos. Amarás ao Senhor teu Deus, está escrito assim, né? Mas amará o nosso Criador, o nosso Pai Criador, Yahweh, aleluia, com todo o teu coração, toda a tua alma, força, entendimento, né? Está na Escritura. E o segundo, que nosso Salvador falou, ao teu próximo, como a ti mesmo. E vocês sabem, meus amados, e não há isso a verdade. Por causa da denominação, as pessoas deixam de amar o seu próximo. Eu lembro muitas vezes, quando eu encontrava uma pessoa, né, um irmão, e ali aquele irmão olhava para mim com aquele sorriso nos lábios, né? Quando olhava para mim, ele deu aquele sorriso tão gostoso. Oh, minha irmã, e ali dava a paz do Senhor, né? A paz de Deus. Mas quando perguntava para mim de que denominação eu fazia parte, e eu abria a boca para responder, imediatamente aquele sorriso sumia dos lábios daquela pessoa. Imediatamente aquela pessoa se afastava de mim. Olha, meus amados, a palavra do eterno soberano Pai diz: ele que não ama seu irmão, até hoje está em trevas, nunca viu a luz. Mas eu continuava lá, porque o joio e o trigo tinham que crescer junto. E assim eu continuava lá. Meus amados, eu me adoeci muito no tempo que eu estava lá. Eu me adoeci muito. É um testemunho muito forte, eu tenho para contar para vocês desse processo. Eu comecei a sentir dores terríveis. E ali, os médicos não descobriam que eu tinha. Quando foi em 2003, o médico descobriu que eu tinha uma pedra na vesícula. E ali eu passei em uma cirurgia em setembro, no dia 3 de setembro de 2003. Eu entrei para o hospital para fazer uma cirurgia. Um dia do meu aniversário, eu lembro desse dia. Minha mãe estava muito doente. E eu fui para a cirurgia, eu fui para o hospital sozinha. Eu entrei no hospital para uma cirurgia sozinha e saí também sozinha.
só um amigo foi me visitar. Esse amigo não era crente. Aí eu fui, passei por essa cirurgia. 2 meses depois dessa cirurgia, eu tive uma recaída tão grande. Eu fui para o hospital, passei 8 dias no hospital sentindo dor direto, sem parar um tempo, um dia, uma hora, um momento, um minuto, não parava a dor. Eu gritava de dor. E ali eu pedi, Pai, Deus, Senhor, me ajuda. Dá uma sabedoria para esse médico passar um remédio para mim, porque eu não aguento mais de dor. E ali veio uma médica e me passou eu tive que tomar 2 morfinas para passar a dor. E depois eu tive alta. E continuei muito doente, meus amados. Os médicos não descobriam que eu tinha. Eu passava uma semana boa e uma semana muito ruim. E ali eu fui para o litoral outra vez. Eu operei na Bahia. Depois voltei para o litoral. E no litoral também eu passei muito doente. Tinha vezes eu passava uma semana direto na cama, gritando de dor. Não tinha uma pessoa para me ajudar. Não tinha uma pessoa para me dar um remédio. Não tinha uma pessoa para ir lavar um prato. Não tinha uma pessoa para nada. Mas também, quando eu estava com dor, eu não levantava nenhum copo com água. Eu tinha condição de beber, de tanta dor eu sentia. E eu passava tanta dor. Muitas vezes, as pessoas não falavam para mim, mas eu via no semblante. Está assim, porque está empenhado. Eu sentia, eu via o coração da pessoa, na mente da pessoa pensar isso. Ela sentia isso porque anda empenhado. Realmente, eu estava empenhado mesmo. Eu deixei de ouvir aquela voz que falou comigo. A igreja certa é a obediência à minha palavra. Para ouvir a voz do homem.